Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de O Olhar de Milo, publicado pela editora Leia. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Milo Moon, e eu adorei esse sobrenome, gente, achei tão fofinho, em que ele tem 9 anos de idade e ele vive com a mãe e com a avó, até que um belo dia acontece um incêndio na cozinha e a avó, ela já tá meio debilitada já, ela não tem muita noção da realidade, e então a mãe decide que vai ser melhor pra família levar a avó pra uma casa de repouso. E a história começa a partir daí, em que a mãe leva a avó do Milo, bisavó, mas ela fala como avó. E a história é narrada a partir daí, em que o Milo descobre que a casa de repousos não é tão boa assim, e ele então passa a investigar a enfermeira, a investigar todas as velhinhas, a vida de todo mundo que tá lá dentro, pra então tirar a avó de lá, porque ele sente muita saudade de ter a avó morando com ele. Milo era a pessoa que cuidava da avó, então ele acordava a avó, dava os remédios, dava banho, trocava a roupa da avó, fazia tudo por ela, e eu gostei muito dessa relação, é quase como um amor incondicional, e é muito bonitinho. E o Milo, ele não é apenas um garoto comum, ele tem uma doença que chama, não sei o nome, mas se vocês lerem vocês vão saber, em que a visão dele é um pouco dificultada e ele não tem a visão periférica, ele só consegue enxergar as coisas por um pequeno buraquinho, então ele só tem um único ponto focal, que é pra frente, então ele não pode correr por perigo de tropeçar, ele nunca consegue falar com uma pessoa e não tá olhando diretamente pro rosto dela, então é bem legal ver essa relação do Milo com a doença e com o resto do mundo. E ele chama essa doença, o olho dele, como buraco de agulha, que é só um buraquinho por onde ele consegue enxergar. E nessa investigação que o Milo faz da casa de repouso, ele descobre algumas coisas e então ele tenta resgatar a avó de lá antes de chegar ao Natal, que é o período que acontece o livro, o período no mês de dezembro antes do Natal. O livro ele é narrado em terceira pessoa, com pontos de vista aleatórios, então em algum capítulo a gente vai ter a visão do Milo, em outro capítulo a gente vai ter a visão da mãe do Milo, da avó, de todo mundo que tá presente aqui, que é relevante pra história. E eu gostei muito desse ponto de vista porque a gente conhece várias histórias de vários personagens, várias histórias de vida, e é muito bacana saber de tudo, porque tem um personagem aqui, que é o Tahir, que o Milo chama de Trip, é como se fosse uma história secundária. Ele tá em busca da irmã, ele veio refugiado da Síria, ele tá ilegal no país, e o Milo também tenta ajudar o Trip nessa história de conseguir resgatar a irmã, e é de quebrar o coração saber que a menininha que tem a idade do Milo, 9 anos, tá lá na Síria com os bombardeios e tudo mais, e o Trip foi pra Inglaterra pra tentar conseguir dinheiro pra trazer a irmã pra Inglaterra, então assim, é de quebrar o coração. O livro todo, na verdade, é de quebrar o coração, porque é a história de um garotinho com sua avó e com seu porquinho de estimação, e deu muita vontade de ter um mini porco de estimação, porque deve ser muito fofinho. Depois eu fui correndo pesquisar imagens de porquinhos de estimação e vídeos e tudo mais, gente, é muito fofinho. Eu gostei bastante do livro, mas eu acredito que ele poderia ter um pouquinho menos de páginas, assim, porque acaba ficando um pouco repetitivo, não muito, mas um pouquinho, e acaba cansando justamente por causa disso. Então se tivesse um pouquinho menos de páginas, o livro seria excelente. Mas mesmo tendo muitas páginas, o livro tem uma leitura muito fluida, lembra muito a escrita de Extraordinário, justamente por se tratar de um garotinho e ter os capítulos com pontos de vista alternados, lembra muito Extraordinário, mas não tem, digamos assim, nada a ver com a história de Extraordinário. Os dois garotinhos, eles são bem diferentes um do outro, e o rumo da história em que cada livro tem também é super diferente. Eu dei 5 estrelas pro Olhar de Milo, mas não favoritei justamente por ele ser tão extenso e às vezes um pouquinho repetitivo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comenta aí se você se interessou pela história e pelo Olhar de Milo, se você tem intenção de ler. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.